Depois que eu me formei, na verdade, um pouquinho antes de eu me formar, quando eu tava na cultura inglesa, é, ali a minha vida mudou, cara. Quando eu me formei, eu fui promovido de cara. E assim, pô, comecei a ganhar 3 vezes o que eu ganhava. Oh, pô, já Sabe? Já muda. é. Então, assim, por mais que não seja, meu Deus, fiquei rico, mas caraca, melhorou Valeu o aqui. esforço, né? Melhorou. E aí, pô, eu fui promovido ainda mais 2 vezes dentro da cultura inglesa, então foi. Hum. Pô, cultura inglesa é um lugar legal pra caramba de trabalhar. Mas você aprendeu inglês antes de entrar pra faculdade? É Na importante cultura inglesa isso. mesmo, Não, ou não? isso é uma história esquisita. Primeiro que quando tu vai fazer uma faculdade de português e inglês, é que você Você tem que tem ter que noção de saber inglês, né? Não inglês. adianta entrar lá sem saber. Você entra lá pra aprofundar e pra aprender a ensinar, certo? Teve uns moleques lá, pô, entraram 30 cara comigo no semestre que eu entrei e formaram 3 ou 4 só. Porque os caras entram achando que vai aprender inglês. Não, não, pô. Tu Uhum. entra, tem que saber inglês. As aulas são dadas em inglês, pô. Eu tinha essa noção, tanto é que quando eu entrei em letras eu escolhi português e espanhol porque eu sabia que o meu inglês não era bom o suficiente pra... Uhum. Eu aprendi inglês, cara, de orelhada. Eu aprendi De orelhada. inglês. Eu aprendi. Tanto que quando eu tava na cultura inglesa, quando eu entrei lá de. Como é que era o nome? Monitor, que é o estagiário. Eu não tinha nenhum papel pra provar que eu sabia falar inglês. Porque eu não tinha curso de nada, sabe? Mas eu já tava fazendo a faculdade. Já. Mas assim, eu estudava, eu sempre gostei dessa parada. Então eu corria atrás, sei lá, fazia meus corre lá, lia um livro em inglês, só de sacanagem, com o dicionário do lado, que na época lá a internet não era tão fácil, né? Aham. Não tinha o Kindle pra você selecionar assim, e ele te Nossa, dar as paradas. Então eu não tinha um papel. Aí eu lembro que o pessoal lá queria que eu fizesse o FCE, que tem alguns certificados internacionais e um dos mais respeitados são os de Cambridge. E eles têm, no topo, tem 3, que é o FCE, que é o nível... Do topo ele é o mais básico. Tem o CAE, que é o intermediário. E tem o CPE, que esse quase nada aqui no Brasil pede, porque ele é um certificado para... É mais uma linguagem acadêmica, sabe? É um inglês acadêmico. pra quem quer seguir na carreira acadêmica mesmo. Não é nem pra quem quer dar aula Sei lá, de fazer um inglês. mestrado, fazer um doutorado. Quem quer fazer um bagulho assim. Tá. É um bagulho assim. E aí eu cheguei lá, os caras querendo que eu fizesse o FCE. Aí eu fui ver a prova do FCE, aí eu, porra, não, sei mais que isso aqui. Só que eu não falava com ninguém, porque eu não tinha como provar nada. Então eu sozinho, aí eu, pô, vou fazer o CPE, foda-se. Aí comecei a estudar pra caralho, peguei as provas, que eu não sabia nem como era a prova. Peguei as provas antigas, comecei a estudar, comecei a resolver questão, não sei o quê. E lá no Rio, as culturas inglesas, elas são, ou eram, a maioria filial, que são interligadas. Tem um sistema que liga todas elas e tal. Mas tinha 2 que eram franquias. E essas eram meio à parte. Uma delas era de Duque de Caxias, que eu tinha que pegar um trem para chegar até lá. Mas aí eu me inscrevi lá para fazer o CPE, porque lá não tinha como ninguém saber que eu tinha me inscrito pro CPE, sabe? Tipo, se fosse muito feio o resultado. Exatamente. Se fosse... E ó, tá vendo? Ó o monitor, puta que pariu, fazendo prova de CPE, o cara é um monitor. Lá na filial que eu tava, só tinha uma pessoa que tinha o CPE, que era um professor lá, o Alex. O resto, nem os professores tinham essa porra. Aí eu fiz a prova, passei, mandei um e-mail Aí, todo orgulhoso, né? Mandei pro pessoal da secretaria assim: aqui ó, passei no CPE. A resposta foi: ué, como assim? Nossa. Aí já recebi a ligação da gerente no mesmo dia, parabenizando e tal. Cheguei lá no outro dia. Eu nem falei nada com ninguém, eu só mandei aquele e-mail ali, fui lá, falei com a galera, não queria muito estardalhaço, porque eu sabia que ninguém tinha aquela porra. E aí fica aparecendo, lá o monitor querendo... Eu não queria tirar onda. Eu só queria garantir que eu ia ser promovido, tá sabe? certo. Aí... E ainda fez na surdina, porque eu faria o mesmo. Vai que eu fosse muito ruim, né? Tipo, não. E aí quando virou o ano, eu me formei. E aí eu já saí empregado. Que maravilha, hein? Foi bom. Tanto que eles nunca nem pediram... Assim, o certo era eu ter levado meu diploma. Pra os caras lá colocarem lá, não sei o que, eu nunca levei. Até porque eu saí de lá, eu não tinha ido nem buscar o meu diploma. Nossa. E foi mó rolo pegar esse diploma, porque a faculdade acabou.
E aí eu não tinha pra quem ver qual que era, aí fui correr atrás, o governo falando que era... Ah, tá bom, tu se formou nessa daqui, então agora tu tem que pedir o teu diploma na Estácio de Sá. Aí o meu diploma é da Estácio de Sá e eu nunca entrei na Estácio de Sá pra ter uma aula. Vixe! Que doideira. Muito doido. E o cultura inglesa, o inglês que se dá lá é o inglês britânico ou Cara, não... tem a opção do Eu americano acho que também? teve uma época que era assim. No tempo que eu fiquei lá, a gente dava as aulas, dependendo do curso. Por exemplo, tinha um curso chamado Say It, que era um curso que usava um approach de ensino muito diferente do que a cultura inglesa sempre fez. Que era um approach bem parecido com o CCAA, que era mais... eu falo, você repete para aquele bagulho massificar na tua cabeça, sabe? Mudando alguns pedacinhos só para você se virar. Que foi uma época que ia ter não sei o que aqui no Brasil, ia ter Copa do Mundo, alguma coisa assim. E era um curso que tava tendo muita gente pedindo um curso rápido para se virar, porque o cara ia trabalhar não sei aonde, no Uber, o cara ia trabalhar no táxi, o cara ia trabalhar no estádio. Eu lembro que era por causa de alguma coisa, algum evento esportivo enorme que ia ter no Brasil. E aí eles desenvolveram esse, e esse era bem mais inglês americano que qualquer outra coisa. É mais fácil de falar, né? Eu o acho mais o lingo comum. britânico mais... É mais difícil. A gente acho que tá mais familiarizado também, de É, tanto ver em filmes e tal, é. ouvir música. E por isso que esse curso rápido, ele foi... A escolha da galera lá que montou o curso foi por um inglês mais Acho que pra quem americanizado. fala português é mais fácil também, né? Eu acho que depende. Os fonemas, sei lá. Tu é do sul, né? Sou. Então, pra tu é mais fácil falar inglês, porque você, por exemplo, o meu porta é porta. Então. Não é porta. Por isso que eu, na verdade, eu me esqueci disso. É que eu falo, né, porta. É. Quer dizer, agora eu falei meio. Né, não é assim que a gente fala no Rio Grande do Sul. Porta. 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 Então, que é uma coisa que, por exemplo, o carioca não tá acostumado a reproduzir esse som, sabe? E então tem algumas regiões do Brasil que tem alguma facilidade, mas também não é nada... Porque, ó, tem uma galera que entra no curso de inglês achando que o ideal é ter não ter sotaque. Isso não existe. Não existe. Você tem que, quando você vai fazer um curso de inglês ou curso de qualquer outra língua, o teu objetivo tem que ser entender e ser entendido, irmão. Certo? Quem tem que saber a gramática profundamente é o professor. O cara que está se comunicando, tudo bem ele cometer um erro aqui e ali. Tanto que tem uns nerdola lá que fica assim, porra, como é que eu tirei... Beleza, tirei 9,5 na prova, né? Mas aquele cara ali que fala muito pior que eu tirou 7. Achei que ele tinha que tirar 3. Nossa. O moleque, o objetivo aqui é eu falar um bagulho, o moleque entender e ele me responder de forma que seja entendível também, sabe? O moleque, é claro, ele perde pontos porque ele não tá usando ali a gramática perfeita e tal, mas o importante é usar o vocabulário, querendo ou não, mais importante. O primordial realmente é você ir para um país e ser entendido, né? E conseguir se comunicar.